Seja o nome do Senhor. Livro de Lucas. Glória a Deus. No capítulo, aleluias, 8. Capítulo 8. Vou ler do versículo 1 ao 3. Amém? Lucas 8. Isso. Lucas 8. Aliás, do 1 ao 4. Aleluia, Jesus. Glória. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, amém? Me acompanhem com os olhos. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola. Só até aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Poder se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Lendo essa palavra, irmãos, eu me lembrei aqui logo neste versículo primeiro, que o Senhor Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Aleluia. E a palavra fala que eles tinham os discípulos, né? Iam os 12, iam também com ele, né? Porque foi isso que Jesus nos ensinou, a pregar a sua palavra, a pregar o seu evangelho, fazer o ide. Aleluias. E lembrando, né, dessa passagem, a gente vê que aonde Jesus passava, por onde ele ia, irmãos, multidões o seguiam. Multidões seguiam Jesus, escutaram a palavra. Porque a palavra dele, irmãos, é a palavra de vida, a palavra maravilhosa, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda pessoas, muda situações. E essa palavra, irmãos, é essa palavra que nós estamos lendo aqui hoje, essa palavra que nós temos aqui, a Bíblia Sagrada, onde aqui estão compilados esses 66 livros, o qual o Senhor nos deixou. E quantas vezes a gente vê muitos aí pregando a palavra do Senhor e falar, Deus disse, Deus falou, né? Muitas das vezes, irmãos, a gente não, sem julgar as pessoas, Deus fala para a gente não julgar, mas muitas das vezes falam que o Senhor disse, mas às vezes o Senhor não disse nada. E a palavra do Senhor já nos alerta para isso, né? Mas, irmãos, nós não precisamos de que pessoas cheguem em nós e falem, olha, o Senhor me disse. O Senhor disse isso, não, irmãos, porque o Senhor fala conosco a todo momento. O Senhor fala conosco através desta palavra. Quando você abre esta Bíblia, quando você ouve esta palavra, é o Senhor falando com você, é o Senhor falando ao teu coração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sei que deveria estar essa igreja hoje lotada, né? Mas o pessoal acha que está um pouco de ressaca, não sei, das festas do ano novo, né? Mas logo nós veremos a igreja de novo cheia, né? Glória a Deus. Glória a Deus, os irmãos viajando, voltando. Mas a palavra que o Senhor preparou esta noite, irmãos, para este culto de oração e libertação, aleluias. Nós oramos, né? Nós já oramos. Glória a Deus. E neste momento nós vamos escutar o que o Senhor tem para falar conosco. Aleluia. Que eu tenho certeza que o Senhor tem palavras aqui que vão libertar-nos.
Bíblia, ela é maravilhosa, tudo é verdade, cada palavra, mas aquilo que as pessoas falam, que às vezes são tradições, muita gente pensa que assim, tem umas coisas que eles falam que pensa que está na Bíblia, mas não está. Muita gente tem confundido, tem distorcido, né, a palavra de Deus, e isso a gente não pode aceitar, isso a gente não pode, né, a gente não pode ficar alheio a isso. A gente tem que ler essa palavra, a gente saber o que fala ela, o que é a verdade. Porque se nós atentarmos para o que tantos aí falam e confundem e distorcem e usam tradições para colocar, muitas das vezes as pessoas acreditam em coisas que não foi Deus que falou, não está na Bíblia, né? Como aqui, né, nós lemos aqui a palavra sobre aqui no versículo 2, diz assim: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dessa mulher, Maria Madalena. E muitos têm se confundido, têm feito uma mistura da Maria Madalena com a mulher que ungiu os pés de Jesus, com a mulher prostituta que foi, né, foi levada para ser apedrejada, a mulher também, a Maria Betânia, irmã de Lázaro. Então assim, muitos têm feito uma confusão, pensando que a Maria Madalena é essas mulheres, tudo que aconteceu foi a Maria Madalena. Mas não, irmãos, Maria Madalena era uma mulher que ela estava sendo afligida por 7 demônios. Eu imagino, irmãos, eu fico pensando, a gente sabe quando uma pessoa está possessa, a gente sabe quando uma pessoa ela está vivendo em possessão maligna por um demônio, como na Bíblia nos mostra vários aqui que levaram até o Senhor Jesus, né? Crianças, mulheres, ali para o Senhor libertar de demônios que jogam a pessoa no fogo, demônios que faz a pessoa se mutilar, que faz a pessoa se machucar, demônios que faz as pessoas brigarem, a pessoa ser uma pessoa contenciosa, né? Ela faz ela contender, faz ela armar situações. Tem vários tipos de demônios, mas eu fico pensando na Maria Madalena, irmãos, uma mulher que tinha 7 demônios, irmãos. Eu fico imaginando como que era a vida dessa mulher. Essa mulher, ela não vivia. Os irmãos pararam para pensar imaginassem como que seria a vida dessa mulher com esses demônios todos afligindo ela, irmãos. Misericórdia, irmãos. É terrível só de pensar. Mas essa mulher, ela tem um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus a liberta de todos estes demônios. E ali ela passa a seguir o Senhor. Ela passa a colocar o Senhor no centro da vida dela. Aonde o Senhor ia, ela estava atrás do Senhor. Ela estava ali ajudando. Ela não queria mais largar o Senhor Jesus. Porque além do Senhor ter feito, né, isso na vida dela, ter libertado ela, irmãos, ela ainda conheceu quem é Jesus. E quem conhece quem é Jesus, irmãos, jamais quer se afastar desse homem maravilhoso, desse Deus maravilhoso. Aleluias. Porque ele veio aqui à terra como homem. Aleluias. Mas ele também era Deus. Aleluia. E quem conhece a Jesus jamais quer se afastar dele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui as pessoas fazem uma confusão sobre Maria Madalena, né? Ela foi a mulher que tinha 7 demônios. E ela se tornou discípula do Senhor Jesus. Ela se tornou a mulher que muitas das vezes, nas situações mais importantes da Bíblia, como na crucificação de Jesus, ela estava lá. Ela foi uma das poucas pessoas que estavam ao pé da cruz. Ela foi também
também uma das poucas pessoas que foi ungir o Senhor, preparar o óleo para ungir o corpo do Senhor Jesus. Agora ela chega lá e topa ali aquele cenário, né, da tumba vazia. E ela também é a primeira pessoa, a primeira mulher e primeira pessoa com o Senhor Jesus aparece para ela após a ressuscitação. Né? E fala: Maria Madalena, vai e avisa todos eles que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Isso é lindo, maravilhoso, irmãos. Mas voltando aqui, irmãos, essa palavra me fez lembrar, aleluia, de que uma pessoa, irmãos, no qual ela foi liberta de 7 demônios, ela jamais vai querer se afastar do Senhor, porque, irmãos, só de pensar da gente voltar de novo a ter uma vida dessa forma, de como vivíamos antes, né? Os irmãos lembram aqui de quando os irmãos eram antes de encontrar com Jesus? Como que era a sua vida? Às vezes eu me paro para pensar como era a minha vida antes de Jesus. Irmãos, eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar. Aleluias. E esta mulher, após se liberta, ela sabe a importância, ela sabe o prazer de estar na presença do Senhor. E assim nós também devemos saber, irmãos, e fazer de tudo para não se afastarmos da presença de Deus. Aleluias. Aqui a palavra do Senhor fala que aquele que conhece a Jesus, irmãos, jamais vai deixar ele. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muitas das vezes, às vezes situações fazem o homem cair, às vezes mesmo que nós não queremos, mas às vezes pode acontecer, né? Nós caímos, mas nós temos que nos esforçar, irmãos, cada um de nós, a não deixar isso acontecer, porque é muito difícil sair de novo. É muito difícil, porque a palavra de Deus vai dizer que quando você é liberto, irmãos, quando nós somos libertos de um demônio, irmãos, se nós cairmos, se nós afastarmos de Jesus, vem mais 7 demônios sobre nós. E a palavra de Deus também vai dizer que nós somos casa espiritual. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós não temos uma vida com Jesus, uma vida de santidade, irmãos, quando nós deixamos, nos afastamos do Senhor, irmãos, o que vem habitar em nós é terrível. Não é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar o nosso corpo para ser habitado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz, irmãos, que nós, quando nós nos afastamos do Senhor, esse demônio vem, eles encontram a casa vazia. Porque nós somos casa espiritual. E quando a casa está vazia, irmãos, ele vem e faz morada em nós. E ali ele destrói tudo. Ele destrói a nossa vida. Ele destrói família. Ele destrói casamento. Ele destrói tudo. E muito hoje em dia, que tem se acabado de casamento, de famílias sendo destruídas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo lançadas, irmãos, no pecado. Irmãos, são demônios. São demônios, porque deram brecha e esses demônios entraram e acharam a casa limpa. Limpa como? Limpa da palavra de Deus, limpa de oração, limpa de busca, limpa da presença do Senhor, limpa de buscar a Deus e para os cultos, de ouvir a palavra. Nós crentes, nós servos do Senhor, nós não podemos deixar de ouvir, de ler esta palavra. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de buscar o Espírito Santo, de buscar uma vida em santidade, irmãos. Porque se o Espírito Santo, se o Espírito Santo, ele chega e topa uma vida nossa, toda errada, toda distorcida, toda diferente do que o Senhor quer de nós, ele vai embora, ele não adentra em nós, ele não mora em nós. Mas aí sim, vem os demônios e encontra essa casa limpa. E vai e entra, irmãos, e destrói, e mata, rouba tudo aquilo que o Senhor deu, tudo aquilo que o Senhor preparou. Mas
Mas aqui, irmãos, esta mulher, ela foi liberta. Esta mulher, ela foi transformada. Assim como nós também fomos transformados pela palavra do Senhor. E assim também eu creio, irmãos, que cada um de nós que estávamos aqui, aleluias, nós temos esperança. Nós temos esperança porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que crê no Senhor pode ter esperança. Há esperança, a vida eterna esperando por nós. E há esperança, irmãos, de que a nossa família, de aqueles que estão em trevas, daqueles que estão sendo afligidos por demônios, há esperança que o Senhor vai libertar, irmãos. O Senhor vai salvar, o Senhor vai tirar ele daquela situação que ele se encontra, daquela situação que ele está. Porque nós cremos num Deus verdadeiro, nós cremos num Deus justo, num Deus fiel, num Deus amoroso, num Deus que ele se compadece por nós. Ele sabe das nossas aflições, ele sabe do que nós temos passado, ele sabe daquilo que você precisa, que você, às vezes mesmo antes de você falar para ele, ele já sabe o que você precisa. E ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer na vida da sua família. Ele vai mudar, ele vai transformar e ele vai salvar. Mas para isso basta nós crermos, nós confiarmos e nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós andarmos em santidade, irmãos. Só depende de nós, irmãos. Só depende de nós vermos os milagres de Deus acontecer nas nossas vidas. Só depende de nós. Muitas das vezes nós achamos que nós somos bons. Nós achamos que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não faço isso, não faço aquilo, não outro. Irmãos, nós temos atitudes, nós temos erros, coisas em nós que precisam ser libertas, precisam ser tiradas. E nós não podemos pensar que nós somos bons. Bom é Deus. Que até mesmo Jesus, quando chamaram ele de bom, ele falou: bom é meu Pai. Nós não somos bons. Bom é aquele que vive em nós. Bom é aquele que está aqui nesta noite, que está aqui dentro da igreja. Aleluia. Bom é aquele que vai fazer na tua vida, irmãos, aquilo que você tem buscado, você tem esperado no Senhor. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra vai dizer que muitas outras mulheres seguiram o Senhor. E cada uma delas foram libertas, irmãos. Cada uma delas foram transformadas. Porque elas creram, porque elas buscaram. Elas buscaram a presença do Senhor. Elas buscaram estar com o Senhor. Assim como nós estamos fazendo aqui esta noite. Estamos em pequenos números. Mas Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui na presença dEle. Para louvarmos a Ele. Neste primeiro culto deste ano de 2025. Nós estamos aqui adorando o Senhor. Nós estamos glorificando o santo nome dEle. E o Senhor está vendo isso. O Senhor está olhando. O Senhor tem olhado para o seu esforço. A palavra do Senhor vai dizer que o reino do céu é conquistado com esforço. E nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos porque o Senhor nos escolheu. Nós resolvemos. Nós entendemos que nós temos que nos esforçar para estar na casa do Senhor. Porque nós poderíamos estar lá no nosso lar neste momento, assistindo a TV, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós esforçamos para estar aqui, na presença do Rei dos Reis, na presença do Deus maravilhoso, no Deus que liberta, no Deus que transforma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E irmãos, o que eu queria falar também com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, que há muitas tradições onde as pessoas estão se confundindo, que tem na palavra do Senhor. E é importante nesse culto de libertação, para que nós venhamos sermos libertos de muitas coisas erradas que tem colocado em nossa mente. Muitas coisas que homens lá atrás têm aprendido, errado, e têm passado também para nós. Assim também nós estamos no erro, pensando dessa forma. Porque a palavra do Senhor fala que ai daquele que mudar o estilo, ai daquele que mudar a palavra do Senhor.
E muitas às vezes, por falta de entendimento, de discernimento, tem entendido a palavra, tem mudado a palavra do Senhor. Uma das coisas que me veio ao coração é a palavra, é lá em Gênesis, né? Quando fala de Adão e Eva, a gente lembra da maçã. Quantos aí já não ouviu que lá no jardim o Senhor fez a terra, fez os céus, o Senhor fez Adão e Eva e colocou eles lá no jardim, né? E falou para eles: olha, deste fruto dessa árvore vocês não podem comer. E aí muitos falam erradamente que ali era uma maçã que tinha naquela árvore. Aquele fruto era uma maçã vermelha, suculenta, né? E isso, irmãos, a Bíblia não fala, não é uma verdade. A palavra do Senhor não vai dizer que nunca está escrito. Você pode procurar, dizer Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar que havia uma maçã ali. Não tinha maçã, era um fruto. E a Bíblia não fala que fruto era esse. Mas o foco dessa palavra, irmãos, o foco ali dessa palavra que fala do fruto, o foco foi a desobediência que Adão e Eva teve com o Senhor. O foco não era o fruto, o foco era que o Senhor queria dizer para eles: olha, me obedeçam, não sejam desobedientes, tudo que eu falar para vocês, me ouve e faz aquilo que eu pedi. E muitos têm colocado a maçã ali como algo, né? Uma fruta que fez toda. Não, irmãos. O que causou ali, né? Tudo aquilo não foi a fruta, foi a desobediência, foi o homem buscando poder, foi o homem buscando, né? Ser igual a Deus, conhecimento de Deus. Por isso que a Eva e Adão comeu aquele fruto. Foi enganados por Satanás, sim. Mas eles tinham atitude. Eles tinham, o Senhor deu um livre-arbítrio deles poder escolher obedecer ou não. E eles escolheram não obedecer ao Senhor. E ali eles comem daquela fruta, né? Outra coisa também, irmãos, que a palavra do Senhor, né, não diz, e muitos falam que tem na palavra de Deus, é quando Jesus ele nasce, quando Jesus nasceu e ele estava ali, né? E a palavra do Senhor, aliás, as pessoas falam que os 3 reis magos foram levar presente para Jesus, né? Que eles foram levar presente para o Senhor Jesus, cada um levou presente, e aos 3 reis magos ainda deram nomes. Belchior, Baltazar e Gaspar. E muitas das vezes, irmãos, eu acho que às vezes, até eu pensava isso há um tempo atrás, que isso tinha na Bíblia. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não fala que eram reis. A Bíblia não fala nomes dessas pessoas. A Bíblia fala, quer ver, pastor? Acha aí no livro de Mateus 2, o versículo 1 e 2. A Bíblia fala de magos. Magos. Estes magos, irmãos, eles eram pessoas ali da Pérsia, daquela região ali. Eram magos que queriam dizer que eles eram estudiosos, astrônomos, eles estudavam as estrelas, eles estudavam os astros. E ali eles viram a profecia. E a Bíblia não fala que eram 3. Poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser vários. Mas como fala a palavra do Senhor, fala que eles deram 3 presentes, né? Foi mirra, ouro, né? E incenso. Eu não estou lembrada aqui, mas eram 3 presentes para o Senhor Jesus. Aí eles associam que eram três magos. Mas nunca foi, porque poderia ser 10 magos levando 3 presentes, né? Então a gente não pode falar o que a Bíblia não conta, o que a Bíblia não fala. A gente só deve falar o que está escrito na palavra do Senhor. Achou, pastor? Verso aqui, Mateus 2, 1 ao 2. Mateus 2. Dos magos. A visita dos magos. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia,
no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. É assim que fala. Está vendo como a palavra de Deus ela nos esclarece? E nós temos que ter discernimento, sabedoria, irmãos, para não deixar que tradições, que pessoas venham falar coisas que não tem na Bíblia, para nos colocar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus ela é pura. E nós não podemos distorcer ela, irmãos. Nós não podemos, porque ai daquele que mudar essa palavra, irmãos. Então nós devemos ter sabedoria de Deus, buscar entendimento. Não há na palavra de Deus que eram reis, e muito menos que eram 3. Mas o que importa, irmãos, o foco dessa passagem é que Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo para nos libertar, irmãos. Que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Que Jesus veio ao mundo para trazer luz ao mundo que estava em trevas. Este é o foco da mensagem. Aleluias. Aqui também nós podemos ver outra coisa, irmãos. Outra coisa que o povo fala, que não tem na palavra do Senhor. Nós estamos no culto de libertação, irmãos. E muitas das vezes nós precisamos entender, saber algumas coisas que são ditas para nós sermos libertos de muitas tradições e atentarmos somente pela palavra de Deus. Porque essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos transforma. Outra coisa, irmãos, é também Natal. Os irmãos sabem, eu não estou criticando o Natal, tal, mas Natal, o nascimento, muitos colocaram nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Irmãos, pela palavra de Deus, jamais Jesus poderia ter nascido em 25 de dezembro. Primeiro, essa época lá na Judéia só tinha neve, era frio, abaixo de zero, muitos graus abaixo de zero. Jamais que Maria poderia estar andando com José, né, no burrinho, ser levado e procurando, né, estalagem em casa, né, hotéis para ficar, porque eles morreriam, eles não teriam chance, até o animal, né, não teria chance de jeito nenhum de acontecer, de ser nessa data. Pela palavra do Senhor, nós temos até como saber disso, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando a Ana, né? Foi Ana? Estava grávida. Não, foi Ana. Quando João Batista foi concebido, a palavra do Senhor. Quando Isabel estava grávida de 6 meses de João Batista, a palavra do Senhor fala que Maria, né, foi esse pensamento que Maria tinha sido concebeu do Espírito Santo. Então João Batista era 6 meses, né, mais velho que Jesus. E há todo um procedimento, toda a época, aquela época lá, eles falavam que assim, as pessoas elas morriam no dia que foi concebido, nascido. Uma coisa assim. Aquela época lá era cheia de coisas, os judeus, né? Mas o que pode ter acontecido, irmãos, que Jesus, ele nasceu em outono, porque em outono era a festa de tabernáculo. E tabernáculo, quando fala assim tabernacular, quando Deus veio morar no meio do povo, né? E fala que Jesus nasceu numa época de outono, pelas assim, os estudos, né? Porque Natal, como fala aqui, por que eles colocaram essa data de nascimento de Jesus? Porque ao tempo antigo, irmãos, naquela época, pouco depois de Jesus, né, subir aos céus, né? Roma, eles tinham uma tradição, eles tinham essa tradição de fazer uma festa a cada mudança, por exemplo, do inverno para uma estação.
Aí tinha uma festa de solstício, né? A festa do sol, que o sol estava nascendo, porque eles não criam em Jesus Cristo. Eles criam que o sol era Deus, então eles tinham essa tradição de fazer essa festa, que o sol estava vindo e seria um novo renascimento para toda a terra, e que o sol era um Deus, ele ia vir com tudo e trazer muitas coisas para. Então eles faziam uma festa nesse dia 25. Era um dia 25 de dezembro que ia fazer essa festa. E aí, quando Constantino, né, se aderiu ao Evangelho, fala que ele foi convertido, ele realmente não foi convertido. Eles juntaram muitas coisas pagãs com o Evangelho e mudaram tudo, né? Por isso que hoje a gente vê a Igreja Católica, tem tantas coisas erradas, né? Eles misturaram as coisas, pegaram algumas coisas do Evangelho e misturaram com outras coisas da Bíblia, né? Então eles colocaram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, juntaram essa festa, para ficar, né? Tudo bem, já que eles já tinham aderido sendo evangélico, eles falam, né? Na época, mas depois a gente sabe que virou, tipo assim, adoração à imagem, outras coisas. Então aí, meus irmãos, veio essa data, mas eu não estou criticando, porque não é uma coisa ruim, porque Deus, a palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque essa data, irmãos, é uma data onde Deus escolheu, pegando essa mensagem errada, essa tradição que eles escolheram, Deus transformou em bênção. Para quê? Para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse pregado em todo o mundo. Porque Natal, onde é que todo mundo pensa? Não é, muitos só pensam assim, tem uma parte que fala, Papai Noel, é presente, mas não. Muitas pessoas sabem que é o nascimento de Jesus, não é isso? Então, Jesus é pregado nessa época do ano, né? Nessa data. Todos sabem que Jesus veio ao mundo, nasceu para nos salvar. E isso é o que importa, porque o Senhor pega coisas ruins e transforma em bênção para nós. E a palavra do Senhor fala, e Paulo falou, que não importa, muitos pregariam essa palavra por inveja, por contendas, por raiva, por ira, por egoísmo, por querer ser mais que o outro, por aparecer igual hoje, tá? Realmente, muitos pregando essa palavra por dinheiro, né? Mas isso não importa. O que importa é que a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo. Aleluias. É isso que importa, irmãos.